Está melhor, não está? Cabelo amarrado, até parece que tem um cabelo curto, né? That's my new look. Boas pessoal, daqui é o Esquilo, vocês bem-vindos para mais um vídeo e vou responder às vossas perguntas que deixaram no último vídeo no YouTube, mas também no Instagram. Fizeram algumas perguntas e então, motas! Perguntas e motas. Vocês fizeram algumas perguntas e estou aqui então para responder a todas elas e vamos começar primeiro pelas do Instagram, ok? Está aqui. Está aqui. Encontrei. Vamos começar pela pergunta da Nancy_Souza. Prato preferido. O meu prato preferido é destes assim mais rasos, não completamente rasos, porque senão a comida vai de um lado para o outro e coisas com molho, então suja tudo. Então eu prefiro os rasos, mas com uma pequena covinha, digamos assim. Uns pratos assim mais côncavos para também o molho não andar para todo o lado. E eu gosto deles de vidro, não gosto deles de porcelana. Mas não, estou a brincar, obviamente. O meu prato preferido é um prato até clichê, é lasanha. E tenho a certeza que muita gente adora lasanha. Por acaso tenho que arranjar um prato preferido diferente, só para parecer assim mais alternativo, não é? Não, estou a brincar. Lasanha é sempre bom, não é? Principalmente aquela que leva molho de bechamel. Eu acho que tem colesterol. Eu também não como assim tanta lasanha como parece. Joana_Ordelas pergunta: fala-nos um pouco da tua evolução profissional. Eu posso falar um pouco da minha evolução educacional para vocês saberem qual é o meu background. Eu no 10º ano, portanto, tinha que escolher um curso. E então eu escolhi informática, que era uma coisa que eu não tinha a certeza ainda se queria. E então, basicamente, era a mais fácil. E então, foi por aí, foi por esse lado. Então eu fiz o curso até o final, descobri uma coisa chamada programação, que é muito mais complicada do que matemática. Realmente, se matemática nós ficamos deprimidos, eu acho que o passo seguinte é mesmo a programação. A programação faz-nos estar mesmo à beira da ponte para nos jogar e acabar com tudo. Mas não, eu até achei engraçada a programação, mas entretanto, nesse meu percurso, aprender coisas de informática e etc., eu descobri uma coisa que me movia e eu adorava, que era o design. Então, design, eu não sabia exatamente para onde aqui e o que é que eu tinha que fazer para saber mais sobre design. Eu já tenho alguns clientes, fazia cartazes para algumas festas noturnas e pronto. Depois de acabar o 12º ano, eu tinha duas hipóteses. Ou vou ficar desempregado, né? Na verdade eu não tinha muita informação de como ir para a universidade, ou então encontrava mais alguma coisa para fazer. E então eu decidi ir para um curso e descobri que existia um curso na APEL noturno, pós-laboral, ou seja, que era de multimédia, e a partir daí nunca mais parou. Depois trabalhei como designer no Clube Sport Marítimo, em que basicamente não fui bem design, eu também vendi algumas camisolas, fiz algum trabalho de pau para toda a obra, digamos assim, mas fiz assim algumas coisas. Fiz na altura a campanha de sócios desse ano e o meu trabalho apareceu nas caminhonetes e fiquei mesmo muito contente e era isto exatamente que eu queria seguir. Uns trabalhos aqui, uns trabalhos acolá e depois, entretanto, comecei a ser Social Media Manager e trabalho agora com algumas empresas, inclusive uma no Dubai e pronto, tenho tido assim uns clientes muito interessantes como os Estados Unidos, clientes do Brasil, portanto assim umas coisas populares. Portanto estou-me a dar bem, a minha profissão está mesmo fixe. Esse basicamente foi o meu percurso até ser aquilo que sou hoje. Sara Silva S pergunta: se pudesses ser mulher por um dia, o que farias? E tenho quase a certeza que a maior parte de vocês vão pensar: eu faria o que todos os homens fariam, não é? Coisa sexual, ia para a frente do espelho, descobrir-se, como se estivesse a descobrir o seu corpo pela primeira vez, mas não. A verdade é que eu acho que faria uma coisa ainda mais interessante do que essa, não é? Do que a parte sexual, porque toda a gente obviamente faria isso, eu não vou negar, mas eu gostava de fazer uma experiência social no sentido em que eu saía à rua e queria ver quanto uma mulher é interrompida na rua por pirupos ou o quanto a mulher é tratada em diferentes circunstâncias, a comprar alguma coisa, a talvez entrar dentro de um bar e pedir meia bola, talvez qualquer coisa assim relacionada com algo mais masculino, digamos assim. O que é que as pessoas viriam e o que é que as pessoas diriam nesse aspecto? Ou então sair para a rua com roupa de homem e ver quais eram os comentários ou quais eram os olhares que eu recebia, porque a verdade é que eu acho que a mulher tem uma grande dificuldade a nível social, principalmente aqui na Madeira, que as coisas ainda são um bocadinho atrasadas no sentido social, na mente em geral das pessoas. Eu acho que era essa a experiência que eu fazia e por um dia estudava o
o porquê da mulher não ser exatamente tratada igual como um homem na sociedade. Outra pergunta, instantânea pergunta, porquê cor-de-rosa? Eu por acaso já falei disto no primeiro vídeo desta nova temporada, se vocês ainda não repararam, o skill está rosa, já não está amarelo ou cinzento como lá nos tempos antigos. A verdade é que nesta nova temporada, a terceira temporada, eu quis fazer as coisas muito mais para o lado criativo, brincar com a edição e etc, coisas mais artísticas, ou falar de coisas mais profundas, digamos assim, ou coisas que me inspiram a minha criatividade. E então eu usei o rosa, que é, na minha opinião, para mim, pessoalmente, é a cor da minha criatividade. Há pessoas que dizem que a cor da criatividade é o roxo, porque na verdade a nível inconsciente é mesmo, mas a minha é para um lado mais claro, ou seja, para um lado mais cor-de-rosa. E eu acho que o cor-de-rosa também não é uma cor feminina, só exclusivamente feminina, tanto que até no século XIX a cor azul era feminina e a cor rosa era masculina. Portanto, isto não é o acaso, porque eu sou masculino, mas a minha alma é andrógena, portanto não é masculina nem feminina, e então é quase como, não, um homem pode ter um canal rosa, porque não? É uma cor igual às outras e eu adoro a rosa, por acaso eu até já disse à minha namorada, olha, sabes o que era fixe? Era ter um carro estilo anos 80, com as curvas completamente retas, digamos assim, não havia quase curvas nenhumas, era tudo reto, rosa. Era brutal. De Massacre pergunta, pop art ou expressionismo? Eu gosto muito dos dois estilos, no entanto, o pop art diz-me muito, como designer e como artista também, porque o pop art, digamos assim, que foi na altura, talvez, os primórdios do design moderno de hoje em dia. E como o meu estilo é mais para o flat design, para o minimalismo, então eu adoro o pop art. Eu tenho alguns artistas que gosto, no entanto, para mim é o mestre do pop art, basicamente o que começou o pop art, que é muito especial para mim, que é o Andy Warhol. E a verdade é que o pop art inspirou-me e o Andy inspirou-me também muito a continuar a fazer design e a fazer o design que faço hoje em dia. Portanto, expressionismo é boa da fixe, mas pop art, para mim, na minha opinião, melhor ainda. Joana_Ornelas, novamente, obrigado por mais uma pergunta. O que achas do estilo vintage? Eu adoro estilo vintage, no entanto eu estou mais numa vibe de retro. Apesar de que as coisas são um bocadinho parecidas, o vintage é assim uma coisa mais clássica, digamos assim, no início dos anos do século XX, uma coisa assim mais... uns tons mais castanhos, não sei explicar, mas eu realmente gosto do estilo vintage, mas eu prefiro neste momento o estilo retro, que é anos 70, 80, 90, que agora, na minha opinião, está a haver um revival na roupa, na música, nos filmes, nas séries. Nas séries até posso dizer o Stranger Things está a fazer muito sucesso porque tem aquela vibe dos anos 80, mas o Drive, que foi um filme que saiu há uns anos atrás, mas que invoca os neons, os rosas, os azuis, assim uma coisa brutal. Na música, o The Weeknd, os Daft Punk, obviamente. Na roupa estamos a ver mais o cabedal, a ganga está voltando aos poucos também, portanto é uma coisa assim até interessante. Em pleno 2018 estamos a viver quase como um segundo anos 80 e eu gosto bué disso, bué mesmo. Até no design há coisas brutais como o Glitch Effect, ou então na música o Vaporwave, que é mesmo, invoca os anos 80 e os anos 90, e então eu estou nessa vibe agora, retro é a minha cena, mas vintage, brutal também, eu adoro o vintage. Jaime L. Simões pergunta, Laranja Mecânica ou Fight Club? Eu já vi os dois filmes, no entanto eu prefiro Laranja Mecânica. Os dois são muito parecidos no contexto, digamos, da ação, digamos assim, apesar de que os dois realizadores têm assim uma maneira diferente de expor essa mesma ação e é, digamos assim, uma coisa mais carnal no sentido em que há muita porrada, só que eu acho que prefiro Laranja Mecânica porque já vi duas vezes, o Fight Club vi uma vez, apesar de que o Fight Club tem assim uma mentalidade mais, tem assim um conceito mais profundo, no sentido da mente humana, enquanto o Laranja Mecânica, apesar de ter isso também, tem uma coisa assim mais doentia. Portanto, explora também isso, mas é mais doentia. Eu adoro o doentia, eu adoro o dark, e então eu gosto mais do Laranja Mecânica. Por outras também razões, mas eu acho que ficávamos aqui um vídeo inteiro só a falar do Laranja Mecânica e do Fight Club. Portanto, my pick,
Laranja Mecânica. Cardiasan pergunta: quais as mudanças que já sentiste na tua vida desde que começaste neste novo processo de meditação? Ora bem, muito boa pergunta, porque eu estou mesmo nesta vibe ultimamente. O que eu tenho feito é, todos os dias ao acordar, eu faço entre 15 e 20 minutos de meditação. Isto é, eu coloco-me à frente de um shrine, pequeno shrine que tenho aqui, uma pequena estátua que tenho com algumas velas à frente e etc. E assim digamos um ambientador, não é bem um ambientador, mas uma coisa, aquelas coisinhas com uns pauzinhos por dentro ou o que é que deita cheiro, não sei o que é isso, mas eu faço o meu pequeno ritual. Tudo através de meditação guiada, e depois eu tenho implementado uma coisa nova que é terapia musical, que é, eu ouço uma música entre 5 a 10 minutos e eu ouço essa música intensamente enquanto também faço o meu processo de meditação, para ver até que ponto é que com o stress da música, não é bem o stress da música, é para treinar a minha respiração enquanto a música está afetando os meus tímpanos e os meus olhos, porque os meus olhos andam sempre de um lado para o outro enquanto ouço a música muito alta nos ouvidos, enquanto eles estão fechados. Quais as diferenças que eu noto? Eu sou uma pessoa muito mais calma, sou uma pessoa que tem as decisões muito mais acertadas, porque basta respirar e eu consigo controlar o meu stress, consigo controlar a minha raiva de vez em quando, consigo controlar a minha confusão e principalmente sou uma pessoa mais feliz no sentido em que eu aceito mais o facto de que há muita coisa ainda por aprender e é isso que me move, e a vida não é só isto, a vida é muito mais do que isso a nível interior. E eu penso que nós devemos de nos importar com o exterior, mas o interior é muito mais importante. Como já falei em muitos outros vídeos e também em projetos que eu já fiz, as pessoas, a sociedade, digamos, europeia até, talvez até a americana, preocupa-se demasiado com os problemas físicos e não tanto com os problemas mentais. E às vezes podemos curar o físico através do nosso mental, e é isso que eu aprendi com a meditação, e tenho a mente muito mais aberta e julgo menos, principalmente julgo menos. Eu tento perceber o outro lado muito melhor e não julgo e não deixo de parte, simplesmente eu abraço e tento perceber o que é que se passa, e às vezes eu até aceito o que é que as outras pessoas têm a dizer. Outra coisa que eu tenho que dizer antes de terminar a responder é que eu levo as críticas muito mais abertamente e muito melhor do que eu levava antes de começar a meditação. Portanto, basicamente é isto. E lembrar-me, há inúmeras coisas, mas eu lembrar-me dos sonhos. Agora é rara a noite que eu não me lembro de um sonho que tive na noite passada, enquanto antes da meditação eu raramente sonhava, ou dizia que não sonhava, porque nós todos sonhamos até 3 vezes à noite, acho que é. Portanto, a meditação, um plus na minha vida. In a Lace Heart pergunta, talvez uma basic question, mas qual é o teu animal preferido? Eu não tenho um animal preferido, há pessoas que vão pelo signo, se o signo não for virgens, ou gêmeos, ou balanças, ou objetos, ou whatever, ou o que seja. O meu é o leão, mas o meu favorito não é exatamente o leão. Eu tenho dois que são curiosos, que é o corvo e o golfinho. O corvo porque é pássaro, eu adoro pássaros e apesar de não ter pássaros em casa, tenho o Beat, que é um hamster que está a dormir agora, senão eu mostro-vos, porque nem quero chateá-lo senão. Mas eu adoro pássaros, então um corvo é precisamente o pássaro mais inteligente que existe. Ele consegue resolver problemas com labirintos e coisas do género, ou então de repetição, que é quando eles fazem uma ação, eles têm uma recompensa e eles sabem, já associam que a ação faz com que eles tenham a recompensa, então eles fazem muito esses exercícios de repetição. E eu adoro o facto de eles serem todos negros e ainda por cima existem os albinos que são todos brancos, brutal. Eu adoro pelo aesthetics, eu adoro pelo mental e pelo intelectual, digamos assim, e adoro porque é corvo. Até a palavra corvo ou crow é assim uma coisa badass. Golfinhos, é porque os golfinhos são, a seguir a nós, os animais mais inteligentes que existem. E uma coisa que os biólogos estão quase todos em concordância é que os golfinhos têm consciência e sabem que existem como nós. Eles olham para o espelho e reconhecem-se a si próprios. Eles sabem que eles são individuais. Não é a consciência, não sei, a consciência geral, algo do género assim. Da mesma maneira como nós nos sentimos nós e que nós somos mais para além deste corpo, nós temos uma alma, os golfinhos alegadamente também são assim. E eu adoro o facto de serem animais marinhos num meio completamente diferente do nosso, mas terem um mental, terem um cérebro muito parecido ao nosso nesse aspecto. Portanto, muito curioso. Portanto, golfinhos e
Corvos. Ora bem, Luís MFM85 pergunta: o que você acha de um país que não se preocupa com a sua própria história? O Luís MFM85 é um seguidor meu, que já conheço, de documentários e etc. E eu sei que ele é brasileiro, e eu sei aquilo que ele quer que eu responda, e eu sei aquilo que ele se refere, que é, portanto, infelizmente, as coisas que estão acontecendo no Brasil, nomeadamente o incêndio que aconteceu no Museu Nacional do Rio de Janeiro, ou seja, mais conhecido como Museu Nacional do Brasil, em que mais de 2 milhões de objetos de nível histórico e de nível arqueológico foram perdidos, completamente perdidos, e que era uma coisa que o governo não tinha tanto interesse, talvez, em investir, e agora que aconteceu isto tudo e o mundo ficou pasmado, sentem-se coitadinhos, mas a verdade é que isto podia ser facilmente evitado. Eu não vou responder completamente à pergunta, porque isto merece mesmo um vídeo próprio, e mais à frente eu farei mesmo esse vídeo a responder a este e a minha opinião. Portanto, se não levares a mal, eu faço noutro vídeo e vou responder sem dúvida alguma, porque é um caso sério. E eu acho que, como português, não tenho o direito, mas tenho talvez a curiosidade dos outros brasileiros saberem o que é que um português que está fora do Brasil vê de um lado de fora, porque é outra perspectiva. Portanto, eu farei esse vídeo, mas mais à frente. Ora bem, agora vamos às perguntas do YouTube. Inês G pergunta: sentes alguma diferença por continuares a fazer meditações diárias? Já foi respondido, espero que tenhas gostado da resposta, mas é um plus na minha vida. Mas ela pergunta também: já pensaste em fazer um segundo canal em que abordas mais a tua vertente espiritual? E também pergunta: como é o teu processo criativo quando pensas em fazer uma curta-metragem e para um vídeo do YouTube? Portanto, respondendo primeiro à pergunta de eu fazer um segundo canal, não, porque o canal do Skill é mesmo multifacetado, é o reflexo da minha personalidade. Portanto, se eu sinto que tenho que fazer coisas mais espirituais, farei aqui no Skill. Se eu quiser fazer coisas menos espirituais ou falar de outra coisa qualquer, assim eu farei também. Porque todo o conceito do Skill era mesmo esse, era um canal multifacetado, um canal que pudesse falar de tudo e que pudesse partilhar de tudo com os seguidores. Portanto, fazer um segundo canal, não. Fazer mais vídeos sobre meditação e sobre espiritualidade, of course. Respondendo à pergunta: qual é o processo criativo de fazer uma curta-metragem e um vídeo do YouTube? Quais são as diferenças? Portanto, o vídeo do YouTube é muito fácil. Meter a câmera, ter um conceito cá dentro, às vezes tenho que escrever um guião, geralmente não. Conceito cá dentro, palavras a sair, câmera, edição, pronto. Geralmente 5 horas, talvez no máximo, no mínimo 3 horas. Para fazer uma curta-metragem é preciso sessão de brainstorming, trabalhar o conceito, escrever o guião, desenhar o storyboard, ordem das filmagens, ver os locais, marcar os dias, reunião com a equipa, seja com atores, seja com outras pessoas da equipa, fazer horários, preparação dos atores, ou seja, casting também pode ser assim, gravação, edição, distribuição, concorrer a festivais e etc. E depois publicação, digamos assim. Portanto, pode demorar o quê? O máximo que nós já demoramos a fazer alguma coisa na PopSafe, que é a minha produtora de cinema, foi o Razão de Viver, que foi um documentário, o nosso primeiro documentário e a nossa primeira produção, que demorou 9 meses. Um babé, ok? Um babé. O nosso babé era Razão de Viver, que era o documentário. 9 meses. Eu já fiz curtas-metragens de 3 meses, já fiz curtas-metragens de 5 meses. Portanto, um projeto pode demorar 1 ano ou pode demorar até 2 anos. Portanto, a diferença é que, digamos que os vídeos do YouTube é tipo um snack e os filmes e as curtas-metragens e os documentários são uma refeição, que é preciso várias panelas, várias frigideiras e fazer várias coisas ao mesmo tempo para juntar a mesma coisa. Enquanto um snack é... está lá, comer o snack e está lá. Afonso PS3 pergunta: olá, olha, sou madeirense, vi o teu canal no Diário de Notícias e fiquei interessado e vi o teu canal e até é fixe. Obrigado. Onde vives e quantos anos tens? É uma pergunta básica, mas pronto. Onde vive? Funchal, Madeira. Quantos anos tenho? 23 anos. E para terminar, temos mais uma pergunta do Luís Miller. A minha pergunta para o próximo Q&A é: qual é ou foi a sua maior frustração? O Luís Miller tem assim umas perguntas brutais. Muito boas perguntas, mas nós não temos tempo para responder a isso, porque eu tinha que pensar um bocadinho nas minhas histórias todas e eu tenho quase a certeza que essa história iria ser muito vasta e eu acho que merece o seu próprio vídeo. Portanto, eu devo 2 vídeos a vocês, mais precisamente ao Luís Miller, para responder às 2 perguntas dele. E é isto, pessoal, nós não temos mais tempo e gostava de responder a mais perguntas, mas também vocês não as fizeram. Ficava aí uns 30 minutos ou algo assim, mas pronto. Espero que tenham gostado das respostas, espero que tenham gostado deste vídeo e espero que
comentem este vídeo, deem um like e subscrevam o canal para ter mais conteúdo de qualidade, porque vêm aí coisas muito intensas, vêm aí coisas, verdades que têm de ser ditas na cara, pessoal, coisas, histórias, story time, coisas do género, coisas novas no canal, vai ser porreiro e fiquem bem. E espero que fiquem bem e... é verdade, sigam-me no Instagram, porque eu estou a fazer conteúdo exclusivo para a IGTV, que é, eu vejo uma notícia qualquer e é uma coisa assim, ligar o telefone, falar para a câmera e está lá e vocês veem, portanto sigam André Muniz Vieira, sigam lá. Tudo bem, eu geralmente não sei acabar os vídeos, mas fiquem bem e até o próximo vídeo, tchau tchau!